E depois a gente meditar essa história maravilhosa do profeta Pedro II, né, a vida do santo profeta, o que ele enfrentou, a humildade, a simplicidade dele. Nós sabemos que hoje, praticamente depois do Concílio Vaticano II, se dá a hóstia na mão. Um caso interessante, né, porque Jesus falou para ele, vá e fala, né, para o bispo, para não aderir a hóstia na mão, porque vai vir esse tempo, né, Aline? Falou. Então, assim, e hoje está se cumprindo praticamente naquela época. Talvez se o bispo tivesse dado ouvido a ele, hoje talvez não teria acontecido isso, né? Mas ainda sábado eu tava pensando sobre isso, daí eu fui pesquisar na internet. O pacto das catacumbas foi feito antes do término do segundo concílio, né? Lá eles fizeram um pacto. E Jesus na mensagem fala, esses que usam aliança preta, entrou uma seita perigosa na igreja. Então, foi no segundo concílio que eles entraram. Fizeram um pacto e de lá para cá, essa mudança toda na igreja. Né? Jesus falava para o pai não entendia, né? Falava que era uma seita. A gente achava na época que era maçonaria só, mas não, é o comunismo, né? Por isso que é importante a gente falar, né, da vida do profeta, do que ele passou, né, para alertar as pessoas, né, Zeca? Então, Rony, enquanto estava passando as imagens, a gente vai recordando um pouco do que passou na vida da gente, né? Engraçado de ouvir ali o comentário sobre o Dom Eusébio, né? Que na época a gente foi até Florianópolis lá conversar com ele. O Eugênio estava junto, né, Eugênio? Fomos uma comissão de 10 pessoas, mais ou menos. E ele reconheceu a carta do Papa, mas disse, mas mesmo assim eu vou desmascarar esse profeta, né, esse Bento da Conceição. Se a gente começar a recordar os santos do passado, né, Santa Bernadette foi dessa forma, né? Sim. Eles faziam comissão, né, juntavam lá uma comissão de pessoas da igreja e tentavam fazer ela confessar que tudo aquilo era mentira. Mas ela, por ser pura e santa, não tinha como contar que aquilo era mentira. E eles montavam outra. Eles reconheciam que aquilo era verdade, pediam testemunho, mais testemunho. Padre Pio também. E com o profeta Bento da Conceição, Pedro II, não foi diferente. Eles queriam provas, e vinham provas e mais provas e mais provas, e mesmo assim nós temos que desmascarar. Tem uns perdidos aí na ilusão, né, que vão fazer isso, ainda que estão lutando na internet ainda dessa forma, né? Eu vou desmascarar esse livro, eu vou desmascarar esse profeta, e a obra só cresce, e o profeta só ganha nome. Por quê? Porque é verdadeiro. E o que é de Deus, como ele fala nas mensagens, né? Essa obra jamais cairá. Porque é de Deus, tem que acreditar que é Deus. Só que por ser de Deus, é perseguida. Perseguida. Foi sempre assim, né? Verdade. Aline, eu quero que você conta, nas profecias de Santa Catarina Emerick, ela fala que viu uma pequena igreja que era muito perseguida. Eu, no meu pensar, eu acho que é a igreja da obediência, de Deus Pai. Pequeno rebanho. É um rebanho, né? Tem nas profecias de Santa Catarina Emerick, né? Então, assim, é o que está acontecendo hoje, praticamente, né, Alex? E assim, a gente vendo, né, o que está acontecendo hoje, e a gente olhando para o livro, as mensagens que Jesus deixou, está se cumprindo o que ele disse ao profeta naquela época, né? A gente vê no desenrolar da história, a gente vê como hoje está tudo muito escancarado. Muito escancarado, verdade. Na verdade, as pessoas sempre acharam isso é uma fantasia, isso é uma falácia de mais um vidente, mais um profeta. E a gente tem que ficar quieto e não rebater, entendeu? Porque eu estava até conversando com a Aline agora aqui, imagina só o constrangimento, o desafio que os antigos profetas passaram. No caso do Noé, por exemplo, levar 40 anos construindo uma arca no meio do deserto, dizendo que vai haver um dilúvio, né? Imagina as pessoas debochando dele. Então, com Deus a gente não deve questionar. Eu aprendi dessa maneira. Hoje eu aprendi a não questionar mais Deus por quê das coisas. Né? E tentar entender que Deus tem o tempo dele. O pai achava, às vezes até eu acho interessante, que o pai... Eu coloco sempre assim, por exemplo, o pai tinha era praticamente duas pessoas. Era o profeta e o Bento da Conceição. Quando eu me refiro em Bento da Conceição, quando eu falava com meu pai sobre a vida material dele, ele não era diferente de ninguém, entendeu? Ele tinha as vontades dele, claro que tudo limitado, Deus foi ensinando para ele, ele procurava sempre andar correto com Deus,
Mas ele tinha as vontades dele, ele gostava de ter um carro novo, ele gostava de passear, ele gostava de sair com a família, almoçar fora, jantar. Então, muitas vezes, esse sentimento, que eu entendo, né, na minha visão, esse sentimento de gostar da vida, que ele achava, por exemplo, que ele ia chegar até a vinda de Jesus Cristo aqui na Terra, junto com nós aqui. Mas tinha um lado profético dele, o lado de profeta. Então, ele mesmo tempo que ele tinha as vontades, ele entendia o que Deus estava falando para ele. Ele procurava entender sem questionar. Então, ele era extremamente obediente. Obediente, isso mesmo. E a gente vendo em relação à vida dos profetas, né, dos grandes profetas, tudo que levou eles a ter essa vantagem com Deus, ou esse carinho que Deus tinha com esse personagem, foi a obediência. Né? Abraão, por exemplo, foi totalmente obediente quando, olha o desafio de Deus pedir o único filho dele. Ele não negou para Deus. Moisés, para tirar, digamos, os hebreus lá do Egito, ele sozinho contra o faraó. Olha a obediência de Moisés. Santa Joana d'Arc também, né? Então a gente vê a história desses personagens, desses santos, desses profetas, que realmente é obediência sem questionar, entendeu? Então a gente tem que procurar, que a gente sempre fala lá no programa da Palavra de Deus, a gente não tem que questionar Deus, a gente tem que só escutar e obedecer. Escutar e obedecer. Entendeu? Se ele escolher um profeta dessa maneira aqui em Santa Catarina, no Brasil, uma pessoa que era música, uma pessoa deslumbrada, uma pessoa que sonhava. Então, assim, isso existe muito questionamento. Mas o Bento, o Aristo, eu não acredito, o Aristo era isso, o Bento era aquilo, tal. Acabou. A partir do momento que Deus te chama, você tem que dar um 180 graus, um 360 graus na tua vida, entendeu? Porque muitas vezes, se Deus chama, as pessoas que estão na obra da Palavra de Deus são chamadas de Deus. Então, se as pessoas deixarem o chamado de Deus para ouvir outras pessoas, acaba saindo do caminho. Então, no caso do profeta, se ele fosse ouvir os amigos, as pessoas, ele podia simplesmente não seguir o que Deus queria que ele fizesse, mas ele foi obediente, né? Ele, primeiramente, procurou ouvir Deus. Também eu recomendo, assim, eu faço isso, né? Não tentar entender tudo. Deus tem que me explicar isso aqui, eu quero ser... Não, a gente não é Deus, a gente é só nada. Uma criatura. Então, o que Deus faz, ele sabe melhor. Não quero entender tudo que Deus entende, a gente não tem cabeça para isso. E as pessoas às vezes se perdem por isso, por orgulho, por não ser humilde e aceitar a vontade de Deus. Se Deus levou o pai, a vontade foi dele. E tem gente que não, é por que Deus faz isso? Até na própria família, assim, por que meu filho ficou doente, por que meu pai morreu? As pessoas são orgulhosas, né? Verdade. E Deus usa os humildes. Isso que você falou é muito interessante, a gente não pode questionar Deus, a gente tem que esperar no tempo de Deus, não no tempo Não quero entender tudo. Deus sabe a hora não vai entender certa. tudo. Quer ver, Rony, eu tenho só uma historinha pequena, não é pequena, é um pouquinho, mas eu vou reduzir o máximo que puder. Beleza. Para as pessoas entenderem um pouquinho de como o Alex falou em constrangimento, né? Porque Deus testa cada um, né? E hoje, um pouquinho que a gente entende, pouquinha coisa, né? Muito pouco mesmo, mas um pouquinho que a gente entende, às vezes eu questiono ainda, por que o pai teve, né? O profeta teve que passar por tantas provações, eu digo assim, né? Se já tinha sido escolhido lá em 1972, né? E ele mostrou, né? E Deus sabe o coração de cada um, sabe o sentimento de cada um. Então, se ele chamou o profeta, ele sabia que o profeta ia ser sincero para ele, sabia que o profeta ia ser firme com ele, né? Sabia que ia ser obediente. Mas Deus não fez isso para o profeta. Ele fez isso para nós, para mostrar para nós que acompanhávamos, né? E acompanhamos até hoje, para servir de exemplo. E o profeta, então, o constrangimento que eu digo, que ele teve que passar por vários momentos, que ficou muito marcado para mim, hoje eu tenho filhos, né? Tenho 4 filhos. E eu sei como é dolorido eu ter que fazer algum filho meu passar por algum constrangimento. Fazer eles passar por isso, né? Ou eu pedir alguma coisa para eles que eu sei que vai atrasar um pouquinho a vida deles, ou que vai deixar eles um pouquinho mais retardados assim, no andamento da história, né? Então, na época que nós viemos embora para Taquaras, como eu falei no início ali, a parte minha financeira veio para construir a casa de Taquaras. Depois o pai falava, quando o pai veio morar, né? Assim que eu melhorar, eu devolvo o teu dinheiro.
não tinha como devolver o dinheiro, porque a situação era ruim a vida inteira, né? Ele tinha uma caravana naquela época. Quando vendeu a casa de Joinville, ele pegou um outro carro no negócio, me deu a metade da caravana, que era o valor que eu tinha na casa, vamos dizer assim, né? Mas a situação foi piorando, não se arrumava emprego de jeito nenhum, né? E ele teve que vender o carro que tinha pego no negócio da casa e pegou a caravana de volta. Daí disse, agora então, a hora que eu puder, eu te dou em dinheiro. Me deu em dinheiro. Era falava em 5 milhões naquela época, né? Mas o pai sabia que o meu desejo era o quê? Era montar um carrinho de lanche naquela época, né? Eu já trabalhava em um restaurante na praia e eu queria uma coisa minha própria. Então, eu disse, pai, então esse dinheiro eu vou comprar, eu já trabalhava de pedreiro, né? Vou comprar umas ferramentas para me trabalhar e vou guardar porque eu quero comprar meu carrinho de lanche. E aí fui procurar o carrinho de lanche lá, procurei, achei lá em Itapema, né? Um carrinho todo prontinho já, era só trazer para cá, para Taquaras e começar a trabalhar. E a gente tem esse costume, né? Sempre tinha esse costume de pedir para o pai, antes de comprar ou fazer qualquer negócio, pedir para o pai perguntar para Jesus se era válido ou não, se podia fazer ou não, né? Olha onde está o constrangimento. Aí eu pedi para o pai, pergunta para Jesus se eu posso comprar esse carrinho ou não. Daí o pai disse, compra, é tua vontade, tu tem um desejo, é teu desejo, vai lá e compra. Disse, mas eu quero comprar, mas eu quero ter sim a certeza que eu estou fazendo o negócio certo, né? De tanto eu pedi, ele entrou na capelinha para perguntar para Jesus, né? Meio que saiu até meio de fininho, assim, escondido para mim não ver. Mas eu vi ele saindo da capela, eu fui atrás, né? Pai perguntou, pai? Eu perguntei, não, mas compra para ti, faz o teu negócio lá. Disse, não, mas eu quero saber, assim, a resposta, né? Se eu posso comprar ou não. Aí insisti, ele não queria falar de jeito nenhum, né? Aí insisti assim, não, Jesus falou que é para te dar esse dinheiro para mim. Então, ver. Para ele chegar a esse ponto, né? Saber que era tudo que eu tinha naquele momento, o dinheiro, né, guardadinho, né? E para ele chegar assim, não, Jesus falou que é para dar para mim. O ponto de ele ter que falar isso para mim é um constrangimento. Sabia que estava me tirando um sonho, no caso que eu ia comprar, né, o carrinho de lanche, e a firmeza de ter que falar para um filho isso, né? Se eu ia acreditar ou não. Né? Quer dizer, o pai está me enganando, né? Então assim, na hora eu já fui lá, peguei o dinheiro, dei para ele, voltei a estaca zero. Aí, então. Nada de novo. Com uma mão na frente e outra atrás de novo, né? E ele vendo isso, né? Ele sabendo isso. Então, ali que é o teste, né? Por que Jesus fez isso? Não era para ele. Testando também, como o Alex falou de Abraão, né? Testando se vai fazer ou não, que não era tirando a vida de um filho, mas era tirando o sonho de um filho, né? Para ele deve ter sido muito difícil aquele momento. Mas ele foi lá e fez, né? E não ficou nada pendente, porque depois ele pôde me ajudar 10 vezes mais, né, do que aquilo que ele pediu no momento, né? Então Deus estava testando quem? Ele, se ele ia falar mesmo ou não, e eu, se eu ia acreditar nele ou não, na palavra dele, se era Jesus mesmo que estava falando ou não, né? Então, são testes em cima de testes, né? A vida inteira, né? Verdade, isso que você fez aí, no caso, foi obediência, né? Deus tinha, talvez você queria fazer um plano, mas Deus tinha outro plano. Claro. Né? Feliz de quem lê e divulga o livro A Palavra Viva de Deus, porque serão chamados de filhos